essa promessa dada por Deus, cumprida no nascimento de Jesus, é o que nós chamamos de graça. É a graça de Deus que se manifestou e alcançou a criatura, o homem que somos nós. E essa graça dada por Deus, ela é sempre muito incompreendida. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A dificuldade que a gente tem de entender a graça de Deus. Hoje eu postei um vídeo no canal da Oficina da Palavra, um vídeo do John Piper, um vídeo pequenininho de 4 minutos, onde ele fala sobre o Evangelho. Ele dá lá 6 pontos que ele usa para explicar o Evangelho, fala com muita propriedade o que ele é, o que é a graça, como funciona, e o objetivo da graça, que é reconciliar o homem com o Criador. E é um vídeo simples, assertivo, tranquilo, fácil de entender. Ele cita os textos, aponta o que Deus fez e está resolvido. É só assistir e entender com muita clareza, a clareza que é comum, que é característica do John Piper. Espero que vocês já tenham visto vídeos dele, já tenham lido seus livros. Ele é um pregador, um pastor brilhante naquilo que ele faz. E depois que eu publiquei o vídeo, eu recebi comentários do vídeo dizendo o seguinte: esse vídeo é muito legal, essa palavra é muito interessante, muito bonito, mas ser crente é um sofrimento sempre. Nós não podemos deixar de entender que não existe santidade nem vida cristã sem sofrimento. Foi o comentário que eu recebi. Aí eu recebi o comentário, peguei os textos da Escritura, fui lá, respondi, expliquei, e a pessoa devolveu, falou: não, mas tem o sofrimento. É a graça incompreendida, sempre incompreendida. Mesmo quando você fala de uma coisa boa que Deus realizou, o ser humano tem dificuldade de compreender. Por quê? Por causa do pecado, né? O pecado, que não é uma coisa, nem uma ação, nem um pensamento, nem um desvio de caráter. O pecado é um estado. A criatura rompeu com o Criador e ficou permanentemente no estado de pecado. É isso. Pecado, a Bíblia chama de pecado a ruptura entre a criatura e o Criador. E esse pecado cria uma enorme dificuldade de compreender o amor de Deus. E por causa disso nós também temos dificuldade de responder ao amor nas nossas relações. É um problema que afetou o homem diretamente. E apesar desse tema, que é o amor, que é a graça, ser central na Escritura, continua sendo muito mal compreendido por todos nós cristãos, não só da nossa geração, mas de todas as gerações. O que a Bíblia vai nos mostrar é que muitas vezes nós temos dificuldade de entender a graça de Deus por causa da nossa história. Então, se a gente teve uma trajetória muito difícil, muito ruim, muito problemática, muito confusa, de muitos erros, de muitas falhas, de muitas crises, de muitas tomadas de decisão mal feita, se machucamos muita gente, ferimos muita gente, se erramos muito, então nós nos sentimos indignos da graça. Achamos que não merecemos, e aí só faz sentido receber a graça se começarmos a pagar um preço altíssimo por ela. Então, uma das coisas que dificulta a nossa compreensão é a nossa própria história de vida. E, em contrapartida, por outro lado, quando a nossa história de vida não é ruim e a nossa compreensão bíblica, a nossa experiência de fé também não é muito madura, a gente faz o contrário, banaliza o amor e acha que a graça de Deus encobre todo tipo de coisa e suporta qualquer tipo de comportamento humano, independentemente do que aconteça no seu interior. Então, essas duas respostas são os extremos comuns na fé, na religião cristã. Ou a gente se acha indigno, ou a gente banaliza. O que é comum também em cultos como esse de ceia. Há aqueles que vão à igreja, mas não querem participar da ceia, porque acham que não são dignos da mesa, do pão, do sangue, da graça, e há aqueles que não ligam para nada e dane-se. Participa como se estivesse num ensaio de escola de samba, na praia, num jogo de futebol, numa festa, no trabalho,
tanto faz. Não tem a menor compreensão do que está fazendo. Você tem os dois extremos, os dois lados. Resultado do pecado que mexeu com a nossa cabeça, que mexeu com a nossa maneira de pensar. Então eu quero falar sobre isso, quero falar sobre a graça incompreendida, e quero falar sobre essa espiritualidade que nós temos. O que é a espiritualidade? Espiritualidade é uma palavra até difícil, porque alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, a gente nem usava essa palavra no meio protestante evangélico. Porque pra gente espiritualidade era uma coisa de outra religião. Mas depois de um tempo a gente voltou a usar, e tem a ver com transcendência. Espiritualidade tem a ver com a nossa transcendência, com a nossa capacidade de ir além da nossa própria existência, do nosso próprio coração. Experimentar algo além. A Bíblia vai dizer, com muita clareza, de forma muito objetiva, que o perdão de Deus nos foi ofertado por Cristo na cruz, e não há nada mais a ser feito por nós, porque todo o preço já foi pago. Isso está escrito lá em Colossenses 2, 13 e 14. A Bíblia vai dizer de forma muito clara que toda a dívida que havia entre a criatura e o Criador foi paga, e o documento, a cédula, a nota, que é o símbolo dessa dívida, foi rasgado e cancelado. E esse cancelamento, nós chamamos isso de expiação. Não há mais dívida. Então a espiritualidade do cristão é uma espiritualidade leve e livre, porque a relação com Deus que ele tem é de leveza e de liberdade, porque ele não tem mais prisão, nem tem mais dívida, nem tem mais contas a pagar. Então não há mais acusação. E a experiência do cristão, ela é resultado, ela é fruto da graça de Deus, que nós experimentamos por meio da fé, e não por meio de ações religiosas. Já falamos sobre isso muitas vezes, em muitos vídeos, em muitas palestras, em muitas aulas. Ir à igreja, participar de uma comunidade evangélica cristã, não torna ninguém cristão. Não é a igreja que valida a fé. São os cristãos juntos, reunidos, é que validam a comunidade, a igreja. É o contrário. Não é a igreja que torna a gente crente. Nós juntos, crentes, nascemos de novo, nós unidos é que construímos, que fazemos uma igreja existir. Não pode haver essa inversão. É pela fé, como diz Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, diz o texto bíblico. Esses textos mostram como a espiritualidade cristã, ela é leve, ela é firme, ela é boa, ela é abençoada, ela é libertadora, e ela deve trazer paz ao nosso coração. Sempre paz. Por quê? Por causa da essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Cristo, e é Cristo conosco, Deus conosco. Como Ele mesmo afirmou, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então nós estamos aqui nessa noite, somos crentes, cremos nisso, confessamos, então podemos afirmar pela fé que Jesus está aqui entre nós. Amém, irmãos? Não precisamos ver, não precisamos sentir, como diz a canção. Não precisamos sentir nada. Precisamos crer. Não precisamos experimentar nada. Essa é a espiritualidade. E isso independe do nosso estado moral. Porque o estado moral não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. Jesus nos amou, como vimos semana passada, quando ainda éramos pecadores. Então o amor de Deus nos alcançou independentemente do nosso estado moral. E quanto pior o nosso estado moral, ou seja, quanto mais tem pecado, ou abunda o pecado, como diz a tradução antiga, superabunda, transborda a graça sobre nós. E é isso que deve alegrar o nosso coração.